Bom dia, turma! Firmeza total? Então, bora lá para o nosso devocional, porque hoje tem uma mensagem incrível e profunda para que nós possamos refletir acerca da relevância que nós estamos oferecendo para o mundo, acerca da profundidade, da maneira como nós enxergamos o mundo, porque o tema do nosso devocional de hoje é Você vê. Uau, que profundo, né? Cada dia mais eu me convenço de que a nossa capacidade de interpretar o mundo, ela está relacionada ao conhecimento que nós temos acerca do mundo. Quanto mais eu conheço acerca do mundo, maior é a minha capacidade interpretativa daquilo que eu estou vendo. Maior é a expansão de infinitas possibilidades, maior é o número de conexões, maior é o número de interpretação que eu tenho acerca de um objeto, de um contexto, de uma pessoa, de uma realidade, de uma determinada filosofia, né? Então, quanto mais eu conheço, mais eu expando a minha capacidade de enxergar. E o nosso devocional de hoje ele vai falar muito sobre isso, né? E a nossa referência bíblica de hoje é o livro de Tito. Em 1,15, Tito diz o seguinte: para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Uau! Paulo foi profundo nessa forma de expressar o pensamento cristão, né? Porque o nosso verdadeiro valor está na essência. E a nossa pureza não está naquilo que nós dizemos ou naquilo que nós simplesmente demonstramos aleatoriamente. Ela está na qualidade da obra que nós executamos, na qualidade da retribuição que nós damos ao outro, né? E é sobre isso que Paulo vai dizer nessa carta, né? E ontem nós falamos um pouco sobre a formação das crenças. Eu até desenhei aqui a pirâmide da formação das crenças e da personalidade humana, né? E uma das coisas que eu disse ontem foi que cada um só vive a vida que tolera, né? E a tolerância, ela tem muito a ver com a questão da inteligência emocional, né? Porque você vê o mundo com outros olhos quando você passa a tratar a si mesmo, primeiramente, com respeito e interpretar o mundo sobre uma visão mais profunda, sobre uma visão mais espiritualizada. Tratar o outro com empatia, analisar o sentimento que está envolvido em cada situação antes de fazer um julgamento, né? E a inteligência emocional é exatamente isso. É como eu me vejo e como eu vejo o outro, e a conclusão que eu tiro do relacionamento entre ambas as partes. E uma conclusão positiva, né? A visão é uma leitura que eu faço da realidade, né? Por meio da visão, eu capto uma imagem, tá? Eu processo essa informação e eu confronto essa imagem que eu captei da realidade com a informação que eu já possuo, com o conhecimento que eu tenho acerca daquilo, e aí daí eu tiro uma conclusão, né? Por isso que tudo aquilo que eu vejo está relacionado com aquilo que eu conheço, né? Tudo aquilo que eu sou está relacionado com aquilo que eu consigo interpretar da realidade que eu vivo, né? E tudo aquilo que eu vi está relacionado com a conclusão pessoal que eu tive acerca da imagem ou do contexto que eu captei e processei na minha mente e fiz um confronto com o conhecimento que eu já tenho acerca daquilo. E tanto é que pessoas diferentes podem olhar para uma mesma coisa e enxergar e tirar conclusões totalmente diferentes acerca daquilo. Muitas vezes conclusões até opostas e contraditórias umas às outras, sendo que estão olhando para a mesma coisa. Porque não é o objeto que mudou, e sim o nível de conhecimento de cada um que é diferente frente ao objeto que está sendo analisado, né?
E o que você vê está relacionado muito ao nível de conhecimento que você tem. Quem você é também está relacionado ao nível de conhecimento que você tem, porque você nada mais é do que uma compilação de tudo que você já aprendeu até hoje. Tudo que você já aprendeu até hoje possibilitou com que você chegasse até aqui, possibilitou com que você tenha o que você tem, com que você conquiste o que você conquistou, com que você faça o que você faz, com que você se relacione com as pessoas que você se relaciona atualmente, você frequente os lugares que você frequenta atualmente, tá? E isso testifica o nosso tema de hoje, porque como você é, você vê, né? Mas o conhecimento é uma habilidade, e isso nós não podemos negar, que toda habilidade ela é aprendida. A habilidade é algo que você pode desenvolver com o tempo. Você pode aprender, você pode aperfeiçoar, você pode aprimorar uma habilidade, né? E o Paulo mesmo diz a Tito, na carta que ele escreveu, tá? Um relato bastante sincero, enquanto que ele mesmo teve que aperfeiçoar-se para se elevar na espiritualidade, né? No capítulo 3 do livro de Tito, Paulo diz o seguinte, tá? A partir do versículo 3: porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas, quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Uau! E aí ele pula o 8 no 9 aqui, ó. Nós podemos finalizar aqui só dizendo o seguinte: mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs, né? Isso mostra que o primeiro passo para que nós possamos estar na presença de Deus é a humildade, né? É fato que Paulo está mandando uma carta de ensinamento para Tito. Segundo o que a história nos mostra, Tito provavelmente era uma pessoa muito próxima de Paulo e era um jovem próximo de Paulo e que foi para Creta, né, para ensinar o Evangelho, né, um local onde as pessoas estavam totalmente deturpadas e imaturas frente à espiritualidade. E Paulo vem advertir a Tito para que ele não caia na imaturidade, para que ele tenha personalidade cristã e para que ele também possa impor um estilo de vida dentro do estilo de vida de Jesus para esse mundo, né? Também o primeiro passo para que nós possamos estar na presença de Deus é estar com o coração aberto, estar com o coração quebrantado a ponto de querer viver o novo. Tito foi discípulo de Paulo. Tito ouviu as palavras de Paulo. Você tem ouvido as palavras dos seus líderes espirituais? Você tem colocado em prática aquilo que os teus líderes espirituais têm estabelecido como regra espiritual para a casa que você frequenta, para a família que você frequenta, que é a tua igreja? Talvez, se de fato nós estivéssemos dentro de uma frequência espiritual, ouvindo uma palavra de um verdadeiro líder espiritual, a nossa espiritualidade, a nossa fé, a nossa unidade já teria tomado esse mundo, já teria mudado muita coisa nesse mundo. Nós estaríamos muito mais próximos do reino, né? E você quer viver o novo? Para isso, você vai precisar se aquebrantar, você vai precisar se entregar para Deus, você vai precisar viver o novo com Jesus, e para isso você vai ter que se despir do velho, você vai ter que aprender novas habilidades,
você vai ter que frequentar novos lugares, se associar e se vincular a novas pessoas. E, consequentemente, você vai ter que trazer para si uma nova família. Você vai ter que estar vinculado a uma igreja, porque a igreja não é só um lugar para frequentar, ela é uma família para pertencer. Família tem valores. Valores muda tudo aquilo que você faz. E, consequentemente, você mudando o que você faz, você muda os resultados que você tem. Mudando os resultados que você tem, você muda a forma como você enxerga o mundo. E, assim como você vê, consequentemente, se aprimorando, você começa a ver mais. Se aprofundando a sua intelectualidade, você começa a expandir a sua e horizontalizar o seu conhecimento. E toda pessoa que conhece mais, ela também consegue chegar mais perto de Jesus. Ela consegue ter uma intimidade maior com o Espírito Santo. Ela consegue se relacionar melhor com Deus. Ela consegue ser o elo de ligação do coração das pessoas que estão à sua volta com o coração de Deus. Ela consegue ser o testemunho, a palavra viva que essas pessoas ainda não leram. Ela consegue ser o exemplo que essas pessoas precisam para seguir no caminho do bem, né? E mais que enxergar, nós precisamos adotar uma visão como nossa e viver a partir dessa visão. E essa visão não tem como ser outra senão a palavra de Deus, porque é na palavra que Deus fala conosco, porque a palavra é viva, a palavra é eficaz, a palavra é a resposta de Deus para a nossa oração. Essa palavra tem mais de 2000 anos e ela fala conosco como se ela fosse pós-moderna, como se ela estivesse mais atualizada que o jornal de amanhã. Então, turma, hoje, se tem uma dica que o nosso devocional de hoje está nos oferecendo, é de que nós precisamos aperfeiçoar os nossos conhecimentos. Nós precisamos aprofundar as nossas habilidades e que essas habilidades possam trazer muito mais profundidade intelectual e espiritual para nós. E que essa profundidade espiritual possa nos fazer enxergar com muito mais expansividade o mundo. E esse enxergar com mais expansividade do mundo possa nos proporcionar estarmos dispostos a agir na realidade que nós vivemos. E a nossa ação, ela precisa estar com base num conhecimento. E esse conhecimento tem que ser a palavra de Deus. Nós precisamos estar fortalecidos numa firme estrutura, assim como foi o nosso devocional de ontem. E essa firme estrutura tem que ser a palavra de Deus. Tem que ser a nossa família, seja essa família biológica ou espiritual. E a partir dessa firme estrutura, nós vamos passar a enxergar o mundo de uma forma diferente. E esse enxergar o mundo da forma diferente vai nos trazer informações que nós vamos processar com o nível de conhecimento que nós já temos e transformar essas informações em inovações para o mundo atual. Beleza, turma? Então, o conhecimento, ela é uma habilidade e toda habilidade, ela pode ser desenvolvida. E você pode aprender tudo aquilo que você se dispor. E que tal hoje você começar a se dispor a melhorar o seu relacionamento com Deus? E assim como Paulo deixa claro que ele também aprendeu, porque se você pegar o trecho que nós lemos, ele diz que porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos, desobedientes. Mas, quando ele teve contato com Jesus e se converteu de coração, a primeira coisa que ele fez foi buscar conhecimento acerca de quem Jesus era. E aprofundar esse conhecimento. Trouxe isso, internalizou isso. E daqui a pouco ele já não era mais alguém em busca do conhecimento. Ele já era o conhecimento que se reproduzia para outras pessoas. Porque ele virou um testemunho vivo daquilo. Assim como uma onda não é uma entidade separada do oceano, a onda é o oceano. Paulo era Jesus nas suas palavras. E ele deixou o testemunho de Jesus para nós. E assim como nós também, a partir da absolvição, a partir de absorção desse testemunho, podemos ser um testemunho vivo para a vida de outras pessoas. Porque assim como eu vejo,
eu me modifico, e essa mudança, ela é o testemunho que a outra pessoa precisa para se mudar também. A palavra de Deus, muito mais do que falar conosco, ela é o elo de ligação entre o coração das pessoas e o coração de Deus. Esse Deus habita dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. E nós precisamos trazer o coração das pessoas para a mesma frequência do nosso coração, porque nós estamos abastecidos com a palavra. E essa palavra precisa expandir a partir de nós. Beleza, turma? Porque quando a palavra vai na frente, eu sempre tenho uma frase que eu digo que quando você não puder ir, mande a palavra, porque ela dá testemunho acerca de você. Ela dá o testemunho acerca daquele que você estaria indo para dar o testemunho, certo? Então que seja um dia feliz, um dia abençoado, um dia reflexivo acerca de nós pensarmos em quem de fato nós somos, onde nós estamos e quem de fato nós queremos nos transformar e qual é o plano de ação que nós precisamos estabelecer para isso. A partir do momento que você tem uma referência atual e uma perspectiva a ser alcançada, basta você traçar um plano de ação e ter metas claras para que isso possa se transformar numa realidade. Beleza, turma? Então fique com Deus, um forte abraço, fui!